Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 25 de outubro de 2022. Graças a Deus, né? E aí, irmãos, então, estamos aqui, né? Dando graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? E por tudo mais que Ele nos tem feito, né? Pela vida que Ele nos deu, pela conservação, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Por tudo, né? Pelo entendimento da igreja, conservação, né? Da boa consciência, no evangelho, né? Discernimento do evangelho pervertido, que está aí enganando o povo, né? Com o falso Cristo e pervertendo aí as palavras do Deus vivo, né? Palavra do Deus vivo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, né? Como diz Paulo aos Romanos, né? Então, irmão, vamos aí, né, para o nosso vídeo aí, um pouco da história aí. Vamos chegar nos dias de hoje, se Deus quiser, certo? Vai demorar um pouco, mas nós estamos lá por volta do ano 1400, por aí, né, 1500. Aí nós vamos falar aqui algumas coisas sobre alguns concílios, né, do catolicismo romano, da igreja romana, né, certo? Já falamos aqui do concílio de Constança, né, que foi convocado pelo imperador, né, Sigismundo, e também pelo Papa João XXIII, né, certo? Então o Sigismundo ele seguiu o exemplo do Constantino, né, que convocou e presidiu o Concílio de Nicéia em 325, né, conforme nós já vimos aí. Então os membros desse concílio, eles decidiram que a autoridade suprema da igreja era o concílio e não o Papa. Então esse concílio tirou o poder do Papa, né, certo? Mas aí o que aconteceu? O Gregório XII, né, que era um Papa, né, haviam 3 papas lá, né, o Gregório XII ele abdicou. O Benedito XIII e o João XXIII foram depostos, né? E aí o concílio escolheu um papa, né? Escolheu Martinho, um tal de Martinho V, né? Como o novo e único papa. E retirou o poder dos cardeais de escolherem o papa. Dá umas decisões aí, né? Direto. Aí o concílio, o que ele fez? Ele condenou o Wycliffe, né? Foi aquela pessoa que nós já vimos aí, que foi um dos que foram, né, os primeiros a reclamar de uma reforma, né, dentro da Igreja Católica, né? Então ele condenou esse concílio de Constância, ele condenou o Wycliffe, condenou o Hus, a fogueira, né? Certo? E aí veio o concílio de Basileia, né? Que aconteceu no ano de 1431, se arrastou até o ano de 1449. Ele foi boicotado pelo Papa, né, que era o Eugênio IV, que foi deposto, né, pelo concílio em 1439. Pois este Papa convocou um concílio paralelo para a cidade de Ferrara e de Florença, né? Aí o concílio de Florença tentou reunificar a igreja romana, né, com a igreja grega ortodoxa, né? A igreja do Ocidente com a igreja do Oriente, né? Que eles tinham se separado, né? Lá em 1050, 1054, eles tinham se separado lá por causa da briga pelo poder, né? E outras brigas, né? Então esse concílio aí, ele quis
fazer voltar aí a unidade da Igreja Ortodoxa do Oriente e a Igreja Romana do Ocidente. Estabeleceu ainda os chamados 7 sacramentos, olha aí, né, da Igreja Romana, né, sacramento, né, que é um dogma, né, da Igreja Católica Romana, que diz o quê? Que as pessoas só podem se salvar dentro do sacramento ministrado pelos padres, né, pelos bispos, e vai por aí afora. Estes concílios, eles tinham como objetivo reformar a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, transformá-la numa espécie de monarquia constitucional, né? Ou seja, uma monarquia, o que é? Seria um rei, né, que seria o Papa, e que esse rei ia obedecer lá aos cânones, né? É isso, obedecer às leis, os dogmas, estabelecer os dogmas, as leis, né? Certo? Quer dizer, o Papa não seria mais absoluto, e sim os concílios, né? Constitucional aí seria isso. Ele seria uma espécie de rei, mas tinha que se submeter aos concílios. Esse objetivo foi boicotado pelos papas, né? Claro, né? E o sistema papal foi mantido como absoluto, como era. Depois que eles se declararam representantes de Cristo e sucessor de Pedro, né? Certo? Então, o Papa se declarou representante de Cristo, sucessor de Pedro, né? Desde essa época, desde épocas remotas, mas aqui foi confirmado, né? E isso é um dogma lá para eles, é uma lei que não... É uma lei que diz que veio lá do trono da majestade, que ninguém pode mudar, né? E o Pedro, né, o apóstolo Pedro, foi declarado o primeiro Papa, certo? Foi nessa época. Aí então foi desde essa época que começaram a fazer aí a lista dos papas, começando desde Pedro e vindo até os dias de hoje, conforme a gente tem conhecimento aí. Então nós vimos já que a Igreja Romana, ela lançou mão de reuniões de seu clero para resolver as questões sobre vários problemas e controvérsias, né? A maioria relacionada com pontos doutrinários, certo? Pontos doutrinários, certo? As reuniões locais foram chamadas de sínodos, né? Reuniões lá dos padres, dos bispos, né? Sínodos, não é isso? E as reuniões gerais foram chamadas de concílios. Alguns foram chamados de concílios ecumênicos, como se fosse para toda a cristandade do planeta, né? Ou para toda a humanidade, digamos assim. Sínodo é o quê? É uma palavra que significa o quê? Veio do grego, significa caminhar juntos. Então, os sínodos para a Igreja Romana são reuniões locais ou regionais da hierarquia católica para discutir temas locais, mas alguns assumiram temas gerais. Nós estamos falando essas coisas porque isso aí faz parte dessa história, né? Porque nesses sínodos e nesses concílios saíram os dogmas que estão aí presentes até hoje, né? E os de antigamente foram confirmados, né? Por esses sínodos e por esses concílios, né? Que tomavam decisões, inclusive, contra a vida das pessoas, né? Nós vimos aí que já decidiram assassinar o João Hus, que foi queimado vivo, né? Como o Savonarola também, né? E muitos outros, né? Que nós vamos ver aí para frente aí, né? E os concílios, eles são chamados gerais e universais, como os concílios ecumênicos. Então a Igreja Romana, ela realizou muitos sínodos, realiza até hoje, né? Alguns com o nome de concílio, inclusive, né? Então a gente está destacando esses sínodos, né, romanos aí e alguns concílios, porque eles decidiram coisas importantes, né, que as religiões também abraçaram, não foi só a Igreja Romana que abraçou esses dogmas, não.
Os protestantes também abraçaram esses dogmas, muitos deles, né? Então, alguns desses sínodos receberam o nome de concílio, e nós destacamos aqui 5 sínodos romanos, que nós não vamos falar hoje, vamos parar por aqui hoje, e amanhã a gente vai continuar. Amém? Pai seja com todos nós.